cá estou para mais um Turismo em Destaque. Todas as datas que proporcionem uma mais rápida retoma do turismo nacional são necessariamente boas, obviamente importantes e diria até decisivas, atentas às gigantescas dificuldades por que a atividade turística passou, sobretudo nos últimos meses. Ora, este anúncio do governo do Reino Unido de colocar Portugal, incluindo as nossas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, na lista de destinos considerados seguros, foi, é e a manterem-se os pressupostos será seguramente a melhor das notícias, a mais importante das notícias que poderíamos ter neste momento presente. E é-o, na minha opinião, por três grandes ordens de razões. Desde logo e em primeiro lugar, porque o mercado britânico é o nosso principal mercado emissor ou municiador ou fonte de dormidas e de turistas, tendo um impacto muito grande por todo o país, mas muito principalmente em duas das nossas principais regiões turísticas, o Algarve e a Madeira. Em segundo lugar, uma segunda ordem de razões, porque transmite uma imagem de grande confiança, de enorme segurança, também aos demais mercados emissores e aos demais consumidores, que de algum modo vêm contrariar e reverter a má imagem com que começámos no ano de 2021 e os problemas relacionados com a pandemia que tivemos e que, como se sabe, tanto afetou a nossa imagem externa. Em terceiro lugar, ou uma terceira ordem de razões, dado que este anúncio vem deixar de fora alguns dos nossos principais concorrentes, uma vez que eles não constam desta lista verde, ou seja, deste semáforo que o governo do Reino Unido criou, sendo que muitos deles estão com a luz amarela, por assim dizer, ou vermelha, como são os casos, para dar apenas exemplos daqueles que nos são mais próximos, de Espanha, de França, da Grécia ou da Turquia. Acresce a isto que, como os critérios de revisão são feitos a cada 3 semanas, isso significa que, para já, nós levamos vantagem. Ou seja, temos neste momento uma situação de avanço que se irá estender até ao final da primeira semana de junho, uma vez à altura em que os critérios serão revistos e, portanto, ficamos numa situação privilegiada para podermos captar os fluxos turísticos provenientes das Ilhas Britânicas. No entanto, é bom também termos presente que esta decisão, por muito boa e muito favorável que nos seja, também implica que tenhamos um aumento das nossas responsabilidades, sobretudo em 3 aspectos. Desde logo, um primeiro, porque qualquer regressão seria, ou infelizmente, se se vier a verificar, será, de consequências desastrosas. E porquê? Porque ela a acontecer, acontecerá sempre mais em cima do verão e, como sabemos, as viagens cada vez estão a ser mais marcadas em cima da hora, o que obviamente não nos daria tempo para corrigir ou para reverter alguma coisa que corresse menos bem. Por outro lado também, isso seria seguramente uma oportunidade a explorar pelos nossos concorrentes, para além de ter agora, para além de poder vir a ter o efeito inverso daquele que se verificou neste momento junto dos demais mercados emissores e dos demais consumidores. O segundo aspecto tem a ver com o que ser fundamental avançar-se desde já, por um lado, com uma fortíssima campanha de sensibilização e de atração junto dos consumidores britânicos, mas também, paralelamente, sensibilizar e, sobretudo, apoiar o nosso tecido empresarial a ser mais escrupuloso e dar-lhe meios, poder ter meios para cumprir com todas as normas e com todas as regras de segurança sanitária. E aqui, uma vez mais, entronca a questão que tanto tenho falado e tanto aqui tenho sublinhado no Turismo em Destaque, que é a da vacinação urgente de todos os profissionais de turismo. Um terceiro aspecto que se prende com o termos consciência que com o avanço dos diferentes planos de vacinação, necessariamente a nossa concorrência irá aumentar, já que a lista dos destinos que terão
luz verde, engrossará necessariamente. E, portanto, é fundamental que a testagem em Portugal funcione e funcione muito bem desde a primeira hora, já que se é verdade que quem reside no Reino Unido e vem cá passar férias, ao regressar, não precisa de fazer quarentena, não menos verdade é que precisa de apresentar um teste negativo feito até 72 horas antes da viagem. Para concluir, duas notas finais. A primeira para dizer que esta situação também será um grande teste, por assim dizer, para vermos como é que estão a maior parte dos agentes turísticos, nomeadamente as empresas, depois deste verdadeiro tsunami que foi a pandemia. E uma segunda nota para dizer que convirá que até à próxima segunda-feira, isto é, até ao próximo dia 17 de maio, à altura em que entrará em vigor esta decisão do Reino Unido, Portugal retire, ou se quisermos, levante esta determinação de só aceitar viagens essenciais provenientes do Reino Unido, embora só estejamos desde 16 de abril a exigir a apresentação de um teste negativo para permitir a entrada do nosso país, pois isso poderá dificultar a fluidez das operações turísticas, sobretudo agora que vemos que a procura está cada vez a ser maior pelo nosso país. Na prática e em concreto, tal a acontecer significa mais boas notícias para o turismo. Mas também quer dizer de forma mas mesmo muito clara, que o Governo teve que emendar a mão, já que errou clamorosamente desde o início, ter começado a tratar todas as áreas da atividade económica exatamente da mesma forma, sem atender às suas especificidades, sem atender às suas diferenças. Como sabemos, e eu tive a oportunidade de ser o primeiro a dizê-lo logo no início da pandemia, que apoiar o turismo com financiamentos bancários, com empréstimos, era de quem não compreendia minimamente a natureza da atividade, já que ela não pode criar estoques e, portanto, só pode contar com a riqueza gerada num determinado tempo presente para viver ou para sobreviver, o que significa que, a verificar-se a retoma expectável, isto é, os sinais que neste momento começam a confirmar-se do reavivar da atividade, as receitas geradas doravante servirão não só para fazer face aos gastos do momento presente, mas, igualmente, aos compromissos, às responsabilidades contraídas do passado, em particular as que decorrem deste ano e pouco de pandemia, situação que, como é óbvio e como é entendível, na maior parte dos casos se vai revelar extremamente difícil, para não dizer praticamente impossível de cumprir. Convém aqui recordar e dar uma palavra de apreço ao setor bancário, à banca, porque, contrariamente ao Governo, rapidamente compreendeu que, sendo o turismo a área da economia mais afetada pela pandemia e tomando em consideração algumas das suas especificidades, nomeadamente ser uma atividade de capitais intensivos, era importante, era urgente começar desde logo a trabalhar para encontrar soluções que permitissem alargar os prazos dos reembolsos dos créditos concedidos e, mesmo até, em alguns casos, transferir uma parte desses empréstimos para fundos perdidos, um pouco na esteira e vindo, se quisermos, ao encontro daquilo que desde a primeira hora sempre defendi e propus. Portanto, e como diz o povo no seu infinito saber, mais vale tarde do que nunca, e por isso o turismo vai, com certeza, aguardar com enorme expectativa o desenho e a apresentação das medidas que o Governo se propõe agora vir a anunciar. Esperemos que o faça a muito breve prazo, não que sem antes possamos desde já tirar 3 breves conclusões sobre esta matéria. A primeira, que tem a ver com que uma atuação diferente, percebendo melhor aquilo que estava desde o início em causa, teria evitado muitos encerramentos, muitas falências e, consequentemente, um aumento brutal do desemprego na atividade turística. Uma segunda nota para dizer que é fundamental complementar estas medidas que venham a ser anunciadas com outras de capitalização, ou se quisermos, de recapitalização das empresas do turismo. E, finalmente, para dizer que se perdeu uma excelente, uma ótima, uma fantástica oportunidade de discriminar positivamente o turismo no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência,
o que, de alguma forma, vem fundamentar, vem dar substância ao ceticismo com que estou a encarar aquilo que aí virá. Mas, como sempre, espero, sinceramente, estar enganado. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Não baixe a guarda, mantenha-se em segurança.